Meus irmãos, essa dinâmica que eu fiz aqui bem rápido com o pastor Abet já é uma dinâmica introdutória à mensagem que eu quero ministrar nessa noite. Eu não leio pensamentos, mas alguns dos irmãos que repararam em falar com ele, talvez tenham parado para pensar o que eles estão conversando. O que o pastor Davi foi falar com o pastor Arbert? O que eles estão comentando? É natural a gente ver algo, ouvir algo, isso definir os nossos pensamentos. Então, eu queria conversar com vocês nessa noite. O tema da minha mensagem é cuidado com os seus pensamentos. Eu sou uma dinâmica rápida para a gente introduzir. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 8 e 9. Pastor Abet, na leitura devocional, ele leu do 1 até o 9, mas eu vou focar mais no 8 e no 9 desse capítulo 4 de Filipenses. Cuidado com os seus pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Muito obrigado. Podem sentar-se. Pensamentos podem determinar seus sentimentos, seus comportamentos, suas ações, seus hábitos, sua rotina de vida, e tudo isso vai levar você a ter uma vida vitoriosa ou fracassada, com Deus, na família, na igreja, nos seus relacionamentos. O que você pensa são os seus princípios, seus valores, é todo o seu acervo intelectual, e é o que determina as suas ações. Vai desembocar também nos seus sentimentos. Provérbio 23, 7 diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Olha que poderoso isso. E homem aqui, ser humano, homem, mulher, assim como o homem pensa, assim ele é. Pensamentos errados levam a atitudes erradas. Sentimentos errados levam a comportamentos errados. E antes de você sentir algo, você vai pensar sobre algo que pode te levar a sentimentos errados. Alguém já disse que as nossas maiores batalhas, irmãos, elas são travadas na mente. É o campo de batalha da mente. Nessa trincheira, a mente, nesse teatro de operações, a guerra ela é ganha ou é perdida. Ou você triunfa vitoriosamente, ou você pode ser derrotado vergonhosamente. Cuidado com os seus pensamentos. Por isso a Bíblia diz que nós devemos levar, em 2 Coríntios 10, 4, 5, todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Nós somos aquilo que registramos em nossa mente.
Se nós registramos em nossa mente coisas boas, vamos tirar de lá tesouros preciosos. Se nós registramos em nossa mente coisas más, vamos tirar atitudes maldosas, pensamentos maldosos, comportamentos malsãs. O ser humano, alguém já disse, é aquilo que ele pensa. Óbvio que a dinâmica que eu fiz, não quis acusar os irmãos de estar pensando errado, nada, foi só introdutório, que obviamente ninguém sabe os nossos pensamentos. Alguns podem ter imaginado o que eles estão conversando, do que eles estão falando, é natural. Mas o Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse uma coisa poderosa, preste atenção. Nossos pensamentos são discursos diante de Deus. Isso é muito forte. E não é de um filósofo qualquer, é de um grande homem de Deus. Nossos pensamentos são discursos diante de Deus. Isso deveria nos levar a pensar no que estamos pensando, porque Deus está vendo. Só há duas pessoas que sabem o que estamos pensando: nós mesmos e Deus. Cuidado com os seus pensamentos. E o salmista concorda com Charles Haddon Spurgeon, melhor dizendo, concorda com o salmista no Salmo 139, que diz, olha que poderoso, irmãos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Olha que coisa poderosa o nosso Deus. Observa o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. A escritora americana, pastora, escritora Joyce Meyer, no seu poderoso livro Campo de Batalha da Mente, se não me engano é esse o título, ela disse, o que você pensa, a atitude que você tem, o que você diz e como você age quando está passando pelo deserto, determina quanto tempo você vai permanecer lá. Cuidado com os seus pensamentos. Obviamente que nossos pensamentos são definidos por aquilo que vemos, lendo, assistindo, contemplando, e também por aquilo que ouvimos. E é inegável que as duas grandes janelas de entrada, ou portas de entrada para a mente, são os olhos e os ouvidos. E nessa era digital, em que temos chamados influenciadores, influir, para dentro, fluir, fazer fluir, deixar correr para dentro. Eles não atendem só por esse nome, mas são chamados também de digital influencer, ou creators, ou criadores de conteúdo, nesse tempo de mídias sociais. São pessoas que têm a capacidade de influenciar outras pessoas a pensarem, tomarem decisão, definir a sua vida social, espiritual, familiar, de consumo, financeira. Então, muito cuidado com o que você está ouvindo e com o que você está vendo. As séries, os filmes, as notícias. Cuidado com quem você está seguindo nas redes sociais. Cuidado com o que você está lendo, revistas, jornais,
periódicos, publicações e livros de autoajudas que abarrotam as livrarias. E vem com mensagens, muitas vezes, antropológicas, que centram no homem. Você pode, você é vitorioso, você é capaz. E a Bíblia diz exatamente o contrário, que nós somos pó e cinza, e sem Jesus nós não podemos nada. O único que pode fazer é Deus. Por isso que o salmista diz: em Deus faremos proezas. É claro que isso não vai te levar a um pensamento de autocomiseração. Sou miserável, não posso nada, né? Mas o que você tem que poder, você tem que alcançar poder em Deus. Porque Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Destino aqui é onde a sua vida vai dar. Por isso que Charles Haddon Spurgeon também disse: leia muitos bons livros, mas viva na Bíblia. Leia muitos bons livros, mas viva na Bíblia. Voltemos então ao texto lido, e antes mesmo de meditarmos no texto, como base para a nossa mensagem, cuidado com os seus pensamentos, essa é uma carta de prisão de Paulo. Paulo foi preso 3 vezes na cidade de Filipos, em Jerusalém e em Cesareia. Em Roma, nesta última prisão em Roma, ele foi preso em 2 etapas. A primeira etapa, domiciliar, da onde ele escreveu essa carta. Ele ficou 2 anos preso. Enquanto preso, escrevia carta. Se você ler o capítulo 3, do versículo 1 ao 9, você vai ver que ele trata de problemas doutrinários, aviso contra os falsos mestres. E no capítulo 4, ele vai tratar de problemas de relacionamento. Essa é a chamada, não obstante Paulo estar preso, é a chamada Carta da Alegria. Filipenses foi escrito, se não me falha a memória, na 2ª ou 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Parece que eles queriam ir para a Ásia pregar o evangelho, mas a Bíblia diz que quando eles estão numa cidade de Troade, um varão macedônio se apresenta para ele num sonho e diz à noite: passa Macedônia e nos ajuda. A Bíblia diz que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, mudou a agenda da evangelização, que ia para a Ásia e encaminhou para a Europa. E a Bíblia diz que eles, estando em Troade, navegaram para Neápolis. Depois de Neápolis, foram para uma cidade chamada Samotrácia. Os irmãos da mídia conseguem projetar aqui uma nota de rodapé interessante da arqueologia, já que estamos num culto de ensino. Paulo está dizendo que, no capítulo 16, Lucas, melhor escrevendo sobre essa viagem, diz que eles navegaram de Troade para Neápolis, de Neápolis para Samotrácia. Essa escultura aí, irmãos, é uma deusa alada, figura de uma mulher com asas, que, se não me falha a memória, era a deusa grega Nice. E ela foi achada nos escombros de um templo, da ruína de um templo, melhor dizendo, dos grandes deuses da ilha de Samotrácia. Essa cidade descrita em Atos existiu. Essa palavra é real. Isso aconteceu. Paulo passou por lá. Ele fez essa viagem. Aos céticos, aos incrédulos, a Bíblia também é um grande livro de história. É a verdade da palavra de Deus. De Samotrácia, eles chegavam em Filipos.
Essa cidade tinha esse nome em homenagem a Filipe II, que era o grande rei da Macedônia e pai de Alexandre o Grande, que foi o fundador do Império Grego-Macedônio. Era uma província romana e aí já não ficava na Ásia, já ficava na Europa. Ali o evangelho chegou. Você sabe que quando ele chegou lá, eles saíam para orar. Deus usou Paulo e Silas poderosamente, libertaram uma moça que era escrava de um espírito de adivinhação. Por causa disso, os homens que obtinham lucro com a atividade dessa menina ficaram irados com Paulo e Silas e o espancaram, açoitaram e o prenderam. E amarrar e disseram para o carcereiro vigiar bem ele. E o carcereiro amarrou os pés dele no tronco, mas a Bíblia diz que na noite, na prisão, o que eles fizeram? Murmuravam, falavam para um e outro, Paulo Abet, esse negócio de pregar o evangelho é mó furada, hein? Não. O que eles faziam? Eles louvavam ao Senhor, irmãos. E a Bíblia diz que veio um terremoto que abalou aquelas paredes, aquela cadeia, as portas se abriram, e o carcereiro, vendo aquilo, quis se matar, pensando que eles tinham fugido. Eles falaram, não faça isso, estamos todos aqui. O que farei, varões e irmãos, para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E na casa desse carcereiro, e na casa também de Lídia, é fundada a igreja, digamos assim, de Filipos. Quando Paulo, então, está preso em Roma, ele escreve essa carta da alegria, das suas entranhas, do seu amor. E ele diz aqui com tanto carinho, portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eu quero dizer aos pastores dirigentes que estão aqui, todo membro seu, naquele grande dia, lá no céu, vai ser uma pedrinha na sua coroa que Jesus vai te dar. Essa coroa aqui era uma coroa, tinha a coroa das Olimpíadas, que era ramo de louro que botava na cabeça, e era uma coroa também quando tinha um banquete na casa de alguém. Era uma coroa para recepcionar o convidado. O anfitrião dava essa honra a ele. E quando nós chegarmos lá, na glória, os crentes que nós ajudamos a ensinar, a pregar o evangelho, serão também nossa coroa. É o que Paulo fala. Permanecei deste modo firme no Senhor. Aí ele vai tratar de um problema de relacionamento. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então, em Filipenses 4:2. Evódia e Sintique eram duas mulheres dinâmicas, trabalhadoras, atuantes na igreja em Filipe, e ocupavam um cargo de liderança, mas elas, por alguma coisa, teve uma discordância. E o nome delas é tão bonito, tem um significado muito, muito bonito. Evódia quer dizer doce fragrância, e Sintique, boa sorte. Mas parece que a doce fragrância e a boa sorte não estavam em harmonia. E acontece assim na igreja, irmãos. Às vezes a doce fragrância e as boas sortes têm problemas. Onde tem gente, tem problema de relacionamento. O que não pode é alimentar esses sentimentos. Por isso que Paulo vai escrever dizendo, pensem concordemente no Senhor. Ele pede ajuda a um fiel companheiro de jugo que não diz o nome, também nomeia um amigo chamado Clemente. Diz para os crentes se alegrar no Senhor, é um mandamento e não uma sugestão, dizendo que a alegria do crente ela é ultra circunstancial, não depende do que está fora, mas o que está dentro de nós, e nós temos o Espírito Santo de Deus, que Paulo vai dizer em Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E no mundo de tanta má notícia, precisamos de alegria. Fala da moderação, fala para não andar ansiosos, porque fazendo isso, a parte de Deus vai exceder todo entendimento. Agora, parece-me que quando ele vem por finalmente,
todo esse problema de relacionamento, todo esse problema de tristeza, que ele manda se alegrar, todo esse problema de ansiedade, todo esse problema de falta de moderação, começam dos pensamentos que estão na cabeça dos crentes. Por isso ele finaliza essa perícope com o que pensar. E aí ele vai dizer, e finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Então, esse verdadeiro vem do grego alete, e significa uma verdade em oposição àquilo que é irreal, insubstancial. É uma verdade em oposição àquilo que é falsidade. Irmão, já foi feita uma pesquisa e constatou-se que 92% dos pensamentos que ocupam a cabeça das pessoas são pensamentos ansiosos de coisas que jamais acontecerão. Jamais acontecerão. 92%. E isso já aconteceu comigo. Agora mesmo eu fui ao Rio de Janeiro e antes de ir fui de carro. E antes de ir eu li uma reportagem de um assalto que teve lá de um motociclista que assaltou um motorista numa cidade que eu ia estar, na Barra da Tijuca. O pastor Robert tinha de hora que eu andava lá e via motoqueiro do meu lado já me assaltando. Se você ficar lendo muito essas notícias, os pensamentos ansiosos ocupam a sua mente e você fica com medo, ansioso, e os pensamentos te paralisam e você deixa de viver. E o que eu fiz? Fui para a palavra. Quando ele fala para não estar ansioso, levar os seus pensamentos, você deve orar. E eu falei, Senhor, eu estou com muito medo e preocupado com isso, me ajuda. E Deus estipou aquilo, viajamos com a minha família, usufruímos lá do Rio de Janeiro, vi meus irmãos e nada aconteceu para a glória de Deus. Cuidado! Tem muita notícia falsa, muitas coisas irreais. Pense naquilo que é verdadeiro, aquilo que possui qualidades morais de retidão e confiança. É uma realidade em contraposição à mera aparência. Por isso, mais uma vez, eu recomendo, cuidado com o que você está vendo nas redes sociais. A maioria das coisas que estão lá é mera aparência. Quantas vezes fotos bonitas de casais se relacionando, se beijando, daqui a pouco você lê a notícia que o marido matou a mulher. Depois que Cristo disse a Pilatos, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? E alguém já disse que há três verdades, a minha, a sua e a verdadeira. E na filosofia, a verdade é um conceito abstrato, mas na Bíblia, a verdade é uma pessoa que diz em alto e bom som, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ande com a verdade. Ele diz também tudo o que é respeitável. Nós temos uma amiga em comum, inclusive estivemos com ela no belo casamento que o pastor Albert celebrou no sábado passado, do seu irmão, o evangelista Lucas, a irmã Nessi. E essa irmã amada em Cristo, quando ela vê algo que a deixa maravilhada, que ela contempla e acha belo, ela fala, respeite, hein? Respeitava aqui no grego é sêmenos, e traz a ideia de alguém que vive neste mundo com uma profunda consciência de que o universo inteiro é um santuário. Todo esse universo é um santuário que Deus criou. Os céus manifestam a glória de Deus. E tudo que nós fazemos aqui deve ser um culto a Deus. Muitas coisas não são respeitáveis, irmãos. Os cristãos não devem pensar nela. Isso não significa que você deve enterrar a sua cabeça na areia e evitar tudo que é desagradável, mas se não dedicar atenção às coisas desonrosas, nem permitir que elas controlem os seus pensamentos. Pense em coisas respeitáveis. Ele vai dizer também para pensar em tudo que é justo. E o justo vem do grego de kaia, é uma correta relação com Deus
e com os homens. Não pode haver comunhão no vertical se não existe comunhão na horizontal. Não pode haver comunhão com Deus se não há comunhão com o seu irmão, com o seu próximo. E uma das coisas que mais abalam a comunhão é tratar o outro com injustiça. E quando ele faz pensar no que é justo, é você praticar. E Bacon, um comentarista, vai dizer que é agir certo em qualquer situação. É fazer o certo ainda que todos estejam fazendo errado. Em Provérbios 11:1 está escrito: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Seja justo nos seus pensamentos e na sua atitude, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no trato com o dinheiro, no trato com as coisas na igreja, no trato com o seu pastor, com o seu irmão em Cristo, com a sua família. Seja justo, pratique a justiça. Ele vai dizer também tudo o que é puro. Vem do grego agnos. É aquilo que é moralmente livre de manchas. E você já reparou que o mundo cada dia vai de mal a pior na moralidade, irmão? Impureza nas músicas, impureza nos filmes, impureza nos programas de televisão, sujeira, imundície. F.F. Bruce, um comentarista, vai dizer que pureza de pensamento e de propósito é a condição preliminar, indispensável para a pureza na palavra e na ação. Até porque o nosso Deus é um Deus puro. Olha o que diz Abacuque 1:13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Número 5, ele vai dizer tudo que é amável. A palavra grega é prosphiles, e significa agradável, aquilo que suscita amor. Trata-se de algo que se auto-recomenda pela atração e encanto intrínsecos. Tudo que é amável são coisas que proporcionam prazer a todos, não causando dissabor a ninguém, a semelhança de uma fragrância preciosa. E aí eu começo comigo e levo aos irmãos a reflexão. Você, somos uma pessoa amável, irmão? Ou somos talvez como alguns crentes lá na outra igreja, aqui não, azedo, batizado com suco de limão, chato, intragável, insuportável, murmurador, reclamão, desanimado, pessimista, fofoqueiro, maldizente. Você é uma pessoa amável? As pessoas gostam de estar perto de você? Quando você chega, as pessoas correm ou querem se aproximar de você? Você cria pontes ou cava abismos? Tudo que é amável. Pense nisso, para que, pensando em coisas amáveis, você seja uma pessoa amável. Tudo o que é de boa fama. A palavra aqui é eufemos. Significa literalmente falar favoravelmente. Não ter palavras torpes, imorais, indecentes, falsas. A Bíblia diz em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças ao que o ouve. Eu gosto muito do provérbio de Salomão, que diz assim: os problemas da vida abatem o coração humano, mas uma boa palavra o alegra.
E nesse tempo de pandemia, de tantas notícias ruins, da pessoa lutando com seus problemas, seja uma pessoa de palavras agradáveis, fale coisas de boa fama, que servem para edificar, vai dar certo. Você vai conseguir. A vitória é tua em nome de Jesus. Tem muita morrendo de Covid. Sim, não é ser insensível, sim, mas também tem muita gente se curando, tem muita gente sobrevivendo, tem muitos casais se separando, mas também tem muita gente casando, tem muita gente falindo financeiramente, mas também tem gente enriquecendo. Seja a boca de ânimo, fale coisas boas, agradáveis, de boa fama, para edificar, erguer, levantar, animar. Glória a Deus. Os lábios do cristão, em sua mente, devem existir somente palavras que são adequadas para o ser ouvida por Deus. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha o que ele está dizendo, irmãos. No que você está pensando? O que você entrou aqui pensando sobre a sua esposa? Quais são os seus pensamentos em relação ao seu marido, a sua filha, o seu filho, a sua família, ao país, ao presidente, à igreja, ao pastor, as coisas que estão acontecendo no mundo, o que está ocupando os seus pensamentos? Veja que não é à toa que ele vai finalizar, porque eu quero crer aqui na palavra que ele vai dizer que todos esses pensamentos aqui, para mim ele está dizendo de ansiedade, de intriga nos relacionamentos, de falta de alegria, quando ele diz alegrai-vos, de preocupações, de falta de paz, começam nos pensamentos. E essa palavra é poderosíssima, porque tu sabe quando ela nasceu no meu coração? Na pandemia. Quando eu estava em casa isolado também, e eu já tomo, pastor Enoque, um remedinho lá para pressão, né? Aí eu falei, vou morrer, vou pegar Covid e vou morrer. Fiquei desesperado. E bateu um pensamento de morte, de intubação, de desânimo. E eu tinha acabado de me aposentar, Jesus, já agora que eu me aposentei do exército, né? Já fui para a reserva, eu queria dar uma passeada um pouco, Jesus. Agora eu estou tão novinho, o cabelo está branco, mas a idade ainda está boa. E eu fui pensando nisso. Para onde que eu fui? Para oração e para a palavra. E li essa palavra. Isso aqui foi poderoso para mim, irmãos. Me deu um ânimo e quero que Ele te dê esse ânimo também. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Coisas boas, puras, agradáveis, respeitáveis, justo. E Paulo agora finaliza a sua seleção e faz um resumo. Se há alguma virtude, arete do grego, virtude moral, se algum louvor existe, do grego epainos, aquilo que merece louvor e que inspira aprovação divina. Ambos os termos descrevem qualidades que devem marcar as atitudes e ações do crente. Aí ele vai dizer no 9, o que também aprendeste, o que também recebeste, ouviste, viste em mim, isso praticar. Aqui que está o segredo da vitória. Não adianta ouvir mensagens poderosas. Estudo bíblico que você vê que os homens leem, nosso pastor presidente, que não está aqui, está acompanhando a sua filha Jordana, pastor hábito, pastor da sua igreja, os pastores que você acompanha, pregarem para você, ensinar você, você ouvir e não praticar, não adianta. Paulo está dizendo que tudo que você ouvir, tudo que você aprender, tudo que você recebeste, viste em mim, pratique isso. Então, em nome de Jesus, mude os seus pensamentos para as palavras que a Bíblia está mandando você pensar. Isso vai mudar o seu coração, vai mudar o seu ânimo, vai mudar a sua disposição, vai mudar a sua vida. Você já viu que tem gente que se inscreve num concurso público
faz inscrição. Aí tem 100 vagas e 1 milhão de inscritos. O que ele prefere pensar, irmã Midian? Vou passar nada. Já entra derrotado. A derrota já começa na mente. Que tal você pensar assim? Tem 1 bilhão de inscritos, 100 vagas, 100 não, 99, porque uma das 100 é minha. É em nome de Jesus. Ah, mas dois é pensamento positivo? Não, pensamento de fé. Eu não estou falando de livro de autoajuda, não, estou pegando na palavra. É você pensar em coisas boas, justa, amável, que te traz esperança. E você deve praticar porque não é possível separar os atos exteriores de atitude interior. Isso que ocupe o vosso pensamento. É na união desses dois imperativos, pensar e praticar, que está a base da dinâmica do cristianismo. Você pensa e pratica, pensa e pratica, pensa e pratica. Aprende, recebe, ouve, pensa e faz. Cuidado com os seus pensamentos. Uma coisa é aprender a verdade, outra coisa é assimilá-la e praticá-la. Não basta ter fatos na cabeça, é preciso ter verdade divina no coração. Ah, irmãos, eu acho engraçado, eu vejo algumas mensagens, eu fico pensando, do que essa pessoa está falando, irmão? Vou dar um exemplo, uma área que eu ministro, da área de cloud de finanças. Às vezes eu vejo pregadores falando assim, tu vai ter vitória financeira, você vai enriquecer, você vai prosperar, você vai falar, mas não ensina que a Bíblia diz você gastar menos que ganha. Você ser dizimista e ofertante fiel. Você administrar as suas finanças. Está na palavra, irmão. A vitória está em ler, ouvir, guardar, assimilar e praticar a palavra. Cuidado com essas mensagens de autoajuda que estão eivando os púlpitos das igrejas brasileiras, falando de coisas ilusórias, divorciada da palavra. É a prática, o aprendizado e a prática da vitória que faz de mim e você vitoriosos. Isso começa no pensamento. E qual é o resultado? Se você pensar em tudo isso, ele vai dizer, e o Deus da paz será convosco. Aleluia! Aí me lembra Moisés, lá no monte, quando o povo peca, faz um bezerro de ouro. Deus fica tão irado com o povo, que fala para Moisés, o povo que tu tirou do Egito se prostituiu, idolatrou, pecou. É como se Moisés dissesse, né? Agora o povo é meu, Senhor. Foi o Senhor que tirou. Deus estava tão irado que rejeitou o povo. Aí vai lá Moisés, que é um antítipo de Cristo, né? Antítipo ou títipo, meu mestre, pastor Paulo Paixão? Interceder, Senhor, o que dirão de ti se tu matares esse povo? Se te tirou ele do Egito para consumir, tem misericórdia. Aí na minha meditação, eu acho que pastor Jean aqui, Moisés jogou pesado. Senhor, lembra-te de Abraão, Isaac e Jacó, lembra do teu servo. Deus perdoa o povo, executa a justiça, muitos morrem, mas diz que não irá mais com o povo. Mas Moisés continua, vai mandar um anjo, se agrada de Moisés, Deus falando com ele, e ele fala, se tu te agradou comigo e achou a graça nos meus olhos, o que farás para mostrar que tu te agrada de mim? A minha presença não irá conosco, não irá contigo, e um anjo. Aí Moisés faz uma pedida, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A presença de Deus faz a diferença na minha e na sua vida. E Ele está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, se você definir, mudar os seus pensamentos, essa tristeza que você está sentindo, pode ser transformado pela alegria de Cristo Jesus na sua vida. Essa ansiedade, o Warren Irber vai dizer que é um estrangulamento, ela te sufoca. É uma preocupação excessiva com o amanhã, né, psicóloga, doutora Amanda? A ansiedade te tira a força do presente e não resolve o futuro, o problema no futuro.
É pensar mais que as coisas vão dar errado, em tragédia, em morte, em problema, do que em coisas boas que vão dar certo, nós vamos conseguir. Não obstante a todas as aflições que nós estamos passando, a ansiedade estrangula. O desentendimento pode ir embora se você começar a pensar. Que tal pensar do irmão? Quer ver uma coisa interessante? Quando uma pessoa some e não manda mais WhatsApp, não te vê na rede social, não faz contato, qual é a tendência que a gente tem? Fulano não me ama mais, me esqueceu, não pensa mais em mim. Que tal mudarmos assim? O que será que está acontecendo? Por que ele sumiu? Por que ela sumiu? Porque cada um está enfrentando uma batalha. E aí você, com pensamentos bons sobre aquela pessoa, ele é uma bênção. Ele é meu amigo, ela é minha amiga, vou ligar para ele, vou ligar para ela, vou mandar uma mensagem de paz, porque pode ter pessoas até com pensamentos suicidas e a gente não sabe. Cuidado com o que você pensa, tudo isso vai sair da sua vida. E o que vai ocupar seu pensamento e seu coração? O Deus de paz, que excede todo entendimento, será convosco. Cuidado com os seus pensamentos. Saia daqui com pensamentos bons, verdadeiros. Ô, irmãos, nesse tempo de tanta fake news, nesse ano tanto importante para o Brasil, cuidado com o que você vai ouvir. Às vezes eu vejo gente que põe negócio no WhatsApp, eu às vezes pergunto para alguns que são mais chegados, você leu isso? Você pesquisou? Às vezes é notícia de 2, 3 anos atrás. Uma pessoa tem logo o pensamento que é verdadeiro e divulga notícia falsa, fake news. E aí ajuda a espalhar o caos. Os arautos do caos, do desânimo, da morte, da derrota, dos vales altos, estão por aí, irmãos. Mas você que é crente tem que pensar no que é amável. Por isso, eu termino dizendo, qual é a fonte de tudo que é amável, verdadeiro, respeitável? Você pode aplaudir ao Senhor por esse livro? Aleluia. E eu queria terminar com uma mensagem de paz, nesses 5 minutos, para as 9, até 9h15 a gente termina. Cuidado com os seus pensamentos. Mas aí eu, pensando nessa palavra, penso assim, nós devemos pensar tudo isso que a Bíblia está dizendo, é a palavra de Deus para nós. Mas o que será que Deus, o nosso Deus, pensa de nós? Já parou para pensar nisso? E aí eu queria terminar, me veio um texto à mente. O povo estava no cativo na Babilônia. Jerusalém foi destruída por causa da idolatria, o derramamento de sangue, o culto a outros deuses, as maldades, os pecados. Deus executou juízo no seu povo, levando para o cativeiro. Cativeiro esse que teve juízo, sentença, castigo pelo pecado, mas também teve uma mensagem de esperança, mensagem essa que nós estamos estudando nesse trimestre, na pessoa do profeta Ezequiel. Mas quando o povo está lá, 3 profetas foram principais durante o cativeiro. Jeremias, que ficou em Jerusalém, não foi levado para a Babilônia. Ezequiel, que foi levado para a Babilônia, e ficou junto dos cativos, junto ao rio Quebar. Era rio que tinha lá na Babilônia, junto do Tigre e o Eufrates. E Daniel, que ficou na corte com seus amigos. E Jeremias escreve no capítulo 29, dizendo assim, 29:10. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça, executa o juízo sobre o pecador, mas é também um Deus de misericórdia, de perdão, de graça, manifestada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E disciplina para o nosso bem, porque qual é o pai que ama o filho e não corrige? E ele vai dizer assim no capítulo 10, do capítulo 29 de
Jeremias. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ou seja, haveria restauração, haveria volta, haveria cura, haveria perdão. Aí ele vai dizer, olha que coisa linda, e eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Olha para mim, eu não vou entrar no debate teológico da leitura antropomórfica desse texto, que pensar que Deus tem pensamento é uma coisa até difícil, porque Ele sabe o futuro. Mas vamos ficar só com o pensamento. O que Deus está pensando agora? Eu sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz. Deus quer que você tenha paz. Não de mal. Deus não quer o seu mal. Ainda que te discipline, me discipline, Ele quer o seu e o meu bem. Ele ama você. Para dar o fim que você desejar, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Leve a Ele aquilo que você pensa, que gostaria de atingir, que gostaria de conquistar. Ele pode te abençoar. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Busca-me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Faça assim. Creia nesse Deus que ama você e a mim. Viva na palavra e cuidado com os seus pensamentos. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém.